Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos nesse momento, como prometemos os irmãos, vamos aqui estar estudando a nossa lição, a lição de número 7 da nossa escola bíblica. Então, em poucos minutos eu vou estar resumindo para os irmãos aí que estão ansiosos, para voltar a participar daquela nossa escola bíblica abençoada que nós temos na nossa congregação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lição de número 7. E o tema dessa lição é os tempos que nós estamos vivendo hoje, O tema é confiança em tempo de aflição. Estamos vivendo um tempo de muita aflição e precisamos fazer como o salmista Davi fez no salmo que nós vamos estudar hoje, que é o salmo de número 56. Tá? Confiança em tempo de aflição é o tema da lição de hoje, lição de número 7. O textuário da lição diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. O versículo 11 do Salmo 56. E a verdade aplicada: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra. Então a confiança em Deus, ela vem através da experiência que nós temos com Ele, através do conhecimento da palavra, gera em nós uma fé, uma confiança. A confiança, ela está ligada à fé, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, por conhecer a palavra de Deus, a fé, ela é acrescentada no nosso coração, e junto com a fé vem a confiança. O tópico 1 fala sobre o contexto histórico do Salmo 56. O que acontece? O que Davi está enfrentando nesse salmo? Davi está passando por uma situação difícil. Ele está sendo perseguido por Saul, que por causa da inveja que foi gerada no seu coração contra Davi, Saul começa a perseguir a Davi, porque ele vê Davi como uma ameaça para o seu reinado. Então ele começa a perseguir. Davi precisa fugir, e ele vai fugir para a terra dos filisteus. Ele vai para Gate, e lá ele também sofre perseguição, lá ele também sofre agressões. Então ele está passando por uma situação difícil, fugindo de um inimigo e tendo que se esconder na terra dos outros inimigos, porque Gate era a cidade natal de Golias, aquele gigante que ele havia matado. Então quando ele chega lá, ele não é muito bem recebido. Então olha o que o salmista, olha o que Davi está passando no Salmo 53, fugindo de um rei e tendo que se esconder na terra dos inimigos. Então aqui está o contexto histórico. Embora Davi fosse acostumado às batalhas, ele estava fugindo de Saul, que planejava matá-lo. Nesta fuga foi para Gate, cidade natal de Golias. Ele estava cercado pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus a fim de vingar a sua morte. Então esta era a fase que Davi estava passando. Esse era o momento que ele estava enfrentando quando ele escreve o Salmo de número 56. 1.1. O Cântico das Mulheres. O Cântico das Mulheres foi o que gerou no coração de Saul um sentimento de revolta e de inveja. Ao ouvir aquela canção, Saul irritou-se e passou a ter inveja de Davi. O espírito maligno se apoderou dele e ele passou a perseguir Davi. Quando Davi vence Golias, as mulheres começam a cantar: Saul matou seus 1000, feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. Você encontra o Cântico das Mulheres. Isso vai gerar no coração de Saul uma inveja. Preste atenção nisso aqui, irmãos. A inveja que foi gerada no coração de Saul deu legalidade para o inimigo, para o maligno, o espírito maligno se apoderar de Saul. Então esse sentimento é um sentimento que ele precisa ser combatido, um sentimento que nós não podemos permitir que entre no nosso coração. Sentimento de inveja, sentimento de ódio, sentimentos que são obras da carne. Isso dá legalidade ao espírito maligno para entrar na vida da pessoa. Aqui está um exemplo.
o que aconteceu com Saul. Por causa desse sentimento, o espírito maligno se apoderou dele, assim diz a Bíblia. Daquele momento em diante, Saul não teve mais paz. 1.2. As ações dos inimigos de Davi. As agressões dos seus inimigos eram sem tréguas. Eles eram incansáveis. As investidas das forças espirituais malignas tentam destruir aqueles que estão em Cristo, ou seja, a ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o espírito que influencia e usa as pessoas. Então o adversário, ele age, as ações malignas, elas acontecem contra a vida daqueles que estão no caminho do Senhor, na vida daqueles que estão cumprindo a palavra, o chamado do Senhor, porque Davi, ele sofre tudo isso, toda essa perseguição por causa do chamado de Deus na vida dele. Então, meu irmão, minha irmã, se porventura você se sente perseguido por ações do inimigo, né? E você que está cumprindo o seu chamado, o seu ministério, confie no Senhor. Ore, creia que Deus há de te livrar de todos os males, assim como fez com Davi. Porque é natural, quando estamos cumprindo o nosso chamado, ter perseguição, ter ataque por parte do inimigo da nossa alma, mas que possamos prosseguir no nosso chamado, sabendo que aquele que nos chamou, ele é poderoso para nos guardar e nos livrar, para completar a sua boa obra em nós. 1.3. Uma guerra inglória. Saul organizou todo o seu aparato, seu exército com mais de 3.000 soldados, para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas vezes entramos em conflito por pequenos problemas, tornando-os grandes, gastando tempo e recurso a fim de provarmos as nossas razões. Olha só a loucura de Saul, a loucura que está no coração deste homem. Ele pega 3.000 soldados para ir em busca de Davi. Olha o que está no coração dele. E quantas vezes nós, como o comentarista da lição falou, né? Às vezes uma atitude nossa, a gente investe tempo, investe atenção, preocupação naquilo que não é necessário. É algo que fazemos sem pensar. Saul faz isso. 3.000 homens ele pega como se estivesse indo para uma guerra, para ir atrás de Davi, numa atitude impensável, uma atitude reprovada por Deus, não é? Uma guerra inglória, ou seja, uma guerra apagada, obscura, não sabendo ele que Deus já havia separado, Deus estava com Davi. A confiança de Davi em Deus o livrou da perseguição dos seus inimigos. Tópico 2. A oração de Davi. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. Ao observarmos a oração de Davi, podemos extrair diversas lições a serem seguidas. Primeira coisa que Davi faz na sua oração 2.1, ele pede misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia dele. Em Cristo fomos feitos filhos de Deus, o qual é chamado Pai das misericórdias. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus presente na Bíblia. Junto ao trono da graça alcançamos misericórdia. O Deus que servimos é um Deus rico em misericórdia. E Davi, na sua primeira palavra de oração, ele inicia pedindo ao Senhor que tenha misericórdia. E o Deus que servimos é rico em misericórdia. Então que possamos continuar em todas as nossas orações, principalmente nos momentos difíceis como esse que estamos enfrentando. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas. 2.2. Levas em conta a minha peregrinação. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe de sua aflição e dificuldade.
assim como do seu contínuo cuidado. Interessante essas expressões. Contaste, põe no odre, estão no teu livro. Indica não apenas o conhecimento de Deus, mas sua atenção favorável. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus escreve, esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Então, nesse tópico, o salmista ele está pedindo ao Senhor que leve em conta as suas peregrinações, porque Deus conhecia a peregrinação de Davi, conhecia a história de Davi, as lágrimas de Davi, os sofrimentos, assim como Deus também conhece a nossa vida, os nossos momentos difíceis, nosso momento de dificuldade, o momento em que você, dentro do teu quarto, fecha a porta e as lágrimas correm no teu rosto. Deus está colhendo todas elas. E o salmista usa uma expressão muito linda. Ele usa uma expressão muito linda que está no versículo 8 do Salmo 56. Olha o que ele diz: Tu contaste as minhas vaqueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Davi está confiando que Deus está colhendo as suas lágrimas, que Deus está escrevendo o momento que ele está sofrendo. Deus está enxergando, está contemplando. Assim como ele contemplou de Davi, ele também contempla a sua. 2.3 Faça a tua justiça. Foi mais um item que Davi usou na sua oração. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido o seu chamado. Não praticaria qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Este, por sua vez, irritou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Então, a inveja, irmãos, aprendemos aqui, ela é uma contaminação. E Davi ele vai pedir ao Senhor que faça a sua justiça. Davi não vai agir com as suas próprias mãos. Conhecemos a história, ele teve oportunidade durante o período de perseguição, quando Saul ele entra numa caverna e Davi teve a oportunidade de matar Saul, porque Davi estava escondido na caverna juntamente com seus 600 soldados. E ali eles incentivaram Davi a matar Saul, porque Davi veio e cortou um pedaço da orla do manto do rei Saul, mas não o fez mal, porque Davi sabia que a justiça verdadeira ela vem de Deus. Ele não queria fazer justiça com as suas próprias mãos, então ele está na sua oração pedindo ao Senhor que faça justiça por ele. Assim também devemos agir nós, irmãos. Nunca querer fazer justiça com as nossas mãos, com as nossas palavras, mas entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele é o justo juiz. É Ele quem faz a justiça. É Ele quem guerreia as nossas guerras. Tópico 3, o último tópico para finalizarmos, como eu disse, seria um resumo, né? Confiança em tempo de crise. Estamos vivendo um tempo de crise, irmãos. E precisamos confiar muito no Senhor. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração, ou seja, ela tem que anteceder a oração. Eu tenho que dobrar o meu joelho já crendo, já tendo fé que a minha oração será ouvida por Deus. Eu não posso dobrar o meu joelho com dúvida se Deus vai ouvir ou não, se Deus vai me atender ou não. Então aqui a frase ela é bem clara quando diz: a confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir de Deus. 3.1 Louvor à palavra. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos de seus inimigos para o matar. Do outro, as promessas de Deus. Era preciso fazer uma escolha: entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor.
É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Então Davi está diante de duas situações. O que ele vai escolher? Se desesperar por causa da perseguição dos inimigos ou confiar na proteção de Deus? Davi escolhe confiar em Deus, escolhe crer que Deus está o guardando. E você, num momento difícil como esse, o que você vai escolher? Acreditar em tudo que as mídias estão colocando? Acreditar em todas as notícias ruins? Ou crer que o Senhor é o guarda fiel do seu povo? Ou crer que nos umbrais da porta da sua casa tem a marca do sangue do Cordeiro? Ou seja, isso fala de proteção. Então você decide confiar em Deus ou se desesperar num momento difícil como esse. É interessante que o final do tópico diz: é preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus. Sabe quando nós erramos? Quando nós não conhecemos a palavra. Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus disse: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus só é conhecido quando você conhece as Escrituras, quando você conhece a palavra. Então, quando você não conhece, você erra. A gente erra, às vezes, falha por não conhecer a palavra de Deus e nem tampouco o seu poder. E Davi aqui está demonstrando, expressando que ele conhece o poder de Deus, que ele conhece a palavra do Senhor. 3.2. O medo não prevalece diante da confiança. O medo não prevalece diante da confiança. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Versículo 3 do Salmo de número 56. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Esta foi a expressão de Davi para com Deus. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? A reação poderia ser a de Elias, esconder-se em uma caverna, poderia retroceder, como fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã. Porém, o salmista, ao deparar-se com esta situação, sobrepôs por meio da confiança em Deus. Então ele decidiu a confiar no Senhor e não permitiu que o medo prevalecesse diante da confiança. Pelo contrário, a confiança que ele tinha em Deus prevaleceu diante do medo que ele sentiu naquele momento. Porque medo é algo natural que todos nós sentimos. Nós precisamos confiar no Senhor. Olha o que diz aqui: o medo pode impedir o nosso crescimento. Que coisa forte! O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos Jesus disse para que não tivéssemos medo. Quantas vezes você já leu na Bíblia Jesus dizendo não temas, ou seja, não tenhas medo? Certa feita ele estava indo em direção à embarcação onde os discípulos estavam enfrentando o mar revolto. Jesus disse para eles, quando chegou o próximo barco, entrou no barco e disse: não temas. Você vai encontrar várias. Para Jairo, Jesus disse, quando ele vai em direção à casa de Jairo e chega lá, alguém vem com a notícia que a sua filha havia morrido, ele olha para Jairo e diz: não temas. Para os discípulos enfrentando a tempestade, ele disse: não temas. Então a palavra do Senhor sempre é essa: não dê lugar ao medo, que a confiança no Senhor possa prevalecer sobre os medos que vêm sobre nossas vidas. Tópico 3.3: a confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia, para a seguir apresentar ao Senhor a questão e louvor, fazendo menção da palavra de Deus. O salmista também menciona ações de graças. Que nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que as circunstâncias sejam ao contrárias. A dinâmica da oração nem sempre é visível.
embora seja muito eficiente, Deus nos leva a orar, chorar em angústia de coração. Ele ouve, ele age, o inimigo retrocede. Que artilharia irresistível é esta que vence a batalha? Ele ouve, ele age, o inimigo retrocede. Quando que isso acontece? Quando você ora, quando você clama ao Senhor, quando você deposita em Deus a sua confiança, Ele ouve a sua oração, Ele age em seu favor e o inimigo da sua alma, ele retrocede, porque você está demonstrando para Ele que você confia no Senhor. Então a confiança move a oração. Nós possamos levar a Deus todos os nossos temores, confiando e crendo que Ele é poderoso para nos fortalecer e nos fazer vencer esses dias difíceis. Que nós possamos aprender com esta lição. Salmo de número 56, ele passa por todo esse momento difícil, mas descansa em Deus, deposita no Senhor a sua confiança. Que você possa, meu irmão, minha irmã, nesse momento difícil de crise, confiar em Deus. Crer que Ele está guardando a sua casa, que Ele está protegendo a sua família e nunca deixar de orar, nunca deixar de buscar conhecimento, porque quando a gente deixa de buscar o conhecimento da palavra, nós erramos. Volto a repetir o versículo que eu citei aqui, Mateus 22, 29. Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Davi conhecia o Senhor, Davi conhecia as Escrituras, por isso ele apresenta diante desta situação a sua confiança em Deus e vê a mão de Deus agindo em seu favor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E hoje à noite nós estaremos também transmitindo a nossa live na nossa congregação às 19h30. Convidamos todos os irmãos a participarem. Deus os abençoe. Aqui nós finalizamos a nossa lição de número 7 da nossa revista, da nossa escola dominical. Deus abençoe sua casa e sua família em nome de Jesus. Amém.